obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Mais essa oportunidade, Pai, na casa do Senhor, ó Pai, para ler a mensagem em sua casa, ó Senhor. Que o Senhor continue abençoando nossas vidas, Senhor, pela nossa vinda, Senhor, à sua casa. Que Deus continue vos abençoando. Amém. Boa tarde no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde àqueles também que estão através da internet. Deus vos abençoe. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez, em mais um culto de companheirismo, dar continuidade ao estudo da mensagem Sede. Vamos ter a parte dos destaques, e aos irmãos através da internet que quiserem dar o seu destaque, vai aparecer o número que os irmãos podem mandar o seu destaque. Vamos nos colocar de pé para lermos a Escritura. O profeta usou para ler a mensagem, para pregar a mensagem. Está em Salmo 42, do 1 ao 3. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Senhor Deus, Pai Celestial, ó Deus, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, durante esse companheirismo, nos abençoando, nos guardando, nos ajudando no que for preciso, Pai. Nos ajude em mais esse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Nós paramos no parágrafo 185, enquanto vamos repetir ele. Leiamos. Você tem de tomá-la, palavra por palavra. Jesus disse: o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabiam disso? A congregação diz amém. E, sabem, fizemos o dia em que estamos vivendo. Nós fizemos este dia uma perversão religiosa. Minha filha me chamou, não faz muito tempo, e me disse: papai, pegando a casa, ela disse: venha cá, vai passar um programa religioso. Era canto de hinos, e tinha um mocinho mundano lendo lá em cima. E se já viu um movimento sacrílego, foi aqueles indivíduos lá em cima, e as pessoas mais pareciam que era uma apresentação numa boate. Era para ser uma tribo indígena, e estavam se comportando indevidamente, e dando pulos e brincando de boxe entre si. O que houve com a sinceridade? Onde estão aqueles hinos antigos que costumávamos cantar e nos alegrar no Espírito de Deus e lágrimas rolarem no rosto? E agora tentamos prender o fôlego até não termos mais fôlego suficiente, até nosso rosto ficar roxo, para tentar mostrar que somos alguma espécie de cantor. Vejam, nós copiamos isso de Hollywood, e todos estes programas que vemos através deste canto intelectual de hinos e treinamentos de voz. Eu gosto de ouvir bom canto, gosto de ouvir canto pentecostal antigo e sincero, mas detesto mesmo ouvir esse grito agudo que chamam de canto.
hoje. Isso mesmo. Acho que é a coisa mais ridícula. É uma perversão. Isso mesmo. Gosto de ver um homem quando ele é homem. Detesto ver um com as roupas íntimas de sua mulher aqui fora e com prega de lado e um bobe pendurado aqui na frente e 2 tons de cabelos pendurados como franja, cortado na frente. Isso. Eu não poderia chamar isso de homem. Ele não sabe a que lado da raça pertence. Está vendo? Isso mesmo. Está vendo? A mulher. Olhe, a mulher está tentando cortar o dela, deixar o cabelo dela como o homem. O homem está tentando deixar o seu cabelo, franja, como a mulher. O homem está usando a roupa íntima de sua esposa. Ela está usando o seu macacão. Veja, apenas uma perversão. O contrário. E é a mesma coisa com a nação, com as pessoas, com a igreja, com tudo. Ó Deus, onde é o fim disso? A vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim disso. Assim, se você negligenciar alimentar o Espírito Santo com a palavra de Deus, Jesus disse, toda palavra será pelo Espírito Santo. E escute agora, se você tentar alimentá-lo com a coisa errada, se for o verdadeiro Espírito Santo em você, ele saberá a diferença. Agora, lembre-se, a palavra de Deus é do que o Espírito Santo se alimenta. Ele não se alimenta de entusiasmo. Ele não se alimenta de instrução. Ele não se alimenta de frequentar a igreja. Ele não se alimenta de teologias. Há muita diferença entre uma coisa inspirada e um ponto de vista teológico dela. Todos aqueles teólogos nos dias de Jesus, ora, eles tinham palavra por palavra, página por página, tudo planejado. O Messias tinha de vir desta maneira. Foi exatamente assim. E cada um deles falhou em ver. Você sabe o que Jesus disse quando ele veio. Disse, vós tendes por pai o diabo, e fazeis suas obras. Não foi revelado a eles qual era a verdadeira palavra. Veja, eles falharam em ver aqueles pequenos pontos críticos, como estão falhando em ver hoje. Se você pertencer a isto e pertencer a isto, você estará bem. Não creia nisso. Você tem de pertencer a Cristo. E se há algo em você, com fome de Cristo, somente lembre-se, quando você estava nos lombos do seu pai, você estava com ele então, mas seu pai não o conhecia. Então, e você não conhecia o seu pai. E você teve de vir e nascer. Deus fez um caminho através de sua mãe, para a semeadura, e então veio. E então você se tornou um homem ou uma mulher, o que quer que seja. Então você reconheceu seu pai, e seu pai pôde ter companheirismo com você. Agora, lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus no princípio, e a vida, Deus é a palavra. E então, quando a palavra se fez carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio corpo, fez-se o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar nisso, você estava nele. Quando ele foi crucificado, e você foi crucificado com ele, e morreu com ele no Calvário. Você foi sepultado com ele na montanha, e você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa. E agora está assentado nos lugares celestiais nele. E agora você tem comunhão com ele. Está vendo? Deus mesmo se tornou um de nós. O Pai nunca foi visto por alguém. O unigênito do Filho, Pai, o fez conhecer. Isto é, Deus tornou-se homem, para que pudesse ter comunhão com você como homem. Está vendo? E agora você é carne, e ele é carne. Deus se fez carne entre nós na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E nele estava Deus. Ele era Deus, nada menos que Deus. Ele era Deus, Deus manifestado no Filho, Jesus Cristo. O que o fez Emanuel, como o profeta disse que ele seria. Agora veja, então, você teve de existir antes do mundo ser formado. Seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. E então, o que você pode comer? O Espírito Santo vive pela palavra de Deus. E agora, em Apocalipse 22:19, a Bíblia disse: qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida,
Está vendo quão profundo isso é? Você não pode. O Espírito Santo não viverá das coisas do mundo. Como uma pomba e um curvo. Um curvo é um grande hipócrita. Um curvo. Esse bicho pode sair aqui e pode comer trigo o dia todo, e ir lá e voar sobre o morto, o cadáver, e comê-lo também. Ele pode se sentar no campo e pode comer com a pomba, trigo, e ir comer o cadáver. Mas a pomba pode comer trigo o dia todo, mas não pode comer um cadáver, porque é uma pomba, e uma pomba não tem fel. Um bocado daquele cadáver mataria a pomba. Veja, ela não tem fel, e é assim, sem amargura. Assim é com um cristão verdadeiro e genuíno. Eles não querem as coisas do mundo. Eles só comem a palavra de Deus, e isso somente, o que é limpo, o filtro do homem que pensa. Veja, eles passam por isso, e isso somente. As coisas mortas do mundo fedem para eles. Veja o velho curvo nos dias de destruição antediluviana, voando de corpo a corpo, comendo os cadáveres. Ele não voltou para a arca, mas a pomba não pôde encontrar descanso para os seus pés. Veja, ela voltou para a arca, onde estava comendo grãos. E é assim que fazemos. Nós vivemos pela palavra de Deus. No Salmo 42, Davi deve ter escrito este salmo, Salmo 42, quando era fugitivo, quando ele disse: a minha alma tem sede de ti, como um cervo brama pelas correntes de água. Veja, ele chorou. Davi era um fugitivo. Ele tinha o óleo da unção sobre si. Ele sabia que ia ser rei. O profeta o tinha ungido rei. Agora, observe, e lá estava ele. Tinha um grupinho de soldados, compostos de gentios, e assim por diante. Estava em cima, no topo da montanha, onde sua própria cidade amada, devido ao pecado deles. Eles estavam todos cercados pelos filisteus. E Davi, naquele dia quente, deve ter sido quando ele escreveu este salmo, como o cervo brama pelas correntes de água. Notem Davi nessa condição. Ele olhou para baixo, olhou para sua amada cidade, e se lembrou do quanto era menino. Ele costumava levar as ovelhas até certo tanque lá. Era uma região com bastante água, e também região de pão, lá embaixo. Na realidade, Belém significa a casa do pão, de Deus. E então, quando Davi se lembrou de passar por lá e beber aquela boa água fresca, e aqui se encontrava ele aqui em cima agora, um fugitivo, longe de seu próprio povo. Ele não tinha para onde ir, e sua alma deve ter clamado por aquela boa água fresca. Ele tinha alguns servos lá, ora, que apenas o menor dos seus desejos era uma ordem. E eles, 3 deles, abriram caminho lutando através daquela linha de filisteus, 15 milhas, 7 milhas, ou algo assim, de ida e de volta, cortando o caminho através deles, e trouxeram-lhe um gole daquela água, mas a sede da alma, seu corpo, ele estava lá em cima. Provavelmente tinha de beber de qualquer coisa que pudesse conseguir, algumas peles velhas de cabra e coisas tais, com um pouco de água quente dentro. Naquele dia quente, ele pensou: se apenas pudesse me reclinar e saciar essa sede que tenho, se apenas pudesse descer até lá, a Belém, e me reclinar junto àquela fonte e beber. Amém. Vamos parar aqui no parágrafo 205 e vamos abrir a oportunidade para os destaques. Irmão João Batista. Parágrafo 188. Onde o que houve com a sinceridade, onde estão aqueles hinos antigos que costumávamos cantar e nos alegrar no Espírito de Deus, e lágrimas rolarem no rosto? E agora tentamos prender o fôlego até não termos mais fôlego suficiente, até nosso rosto ficar roxo, para tentar mostrar que somos alguma espécie de cantor. Vejam
Nós copiamos isso de Hollywood e todos esses programas que vemos através deste canto intelectual de hinos e treinamento de voz. Eu gosto de ouvir bom canto, gosto de ouvir canto pentecostal antigo e sincero, mas detesto mesmo ouvir esse grito agudo que chamam de canto hoje. Isso mesmo, acho que é a coisa mais ridícula, é uma perversão, isso mesmo. Irmão Douglas Bezerra. Parágrafo 195. Agora lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus no princípio. E a vida, Deus é a palavra. E então, quando a palavra se fez carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio corpo, fez-se o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar nisso, você estava nele quando ele foi crucificado. E você foi crucificado com ele, e morreu com ele no Calvário. Você foi sepultado com ele na montanha, e você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa. E agora está assentado nos lugares celestiais nele. E agora você tem comunhão com ele. Está vendo? Amém. Irmão Luiz Otávio. Vou ler o parágrafo 195. Agora lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus. No princípio é a vida. Deus é a palavra. Então, quando a palavra se faz carne em Jesus, Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio corpo, fazes o Filho de Deus. Quando ele desceu para habitar nisso, você estava nele. Quando ele foi crucificado, e você foi purificado com ele, e morreu com ele no Calvário. Foi você sepultado com ele na montanha, e você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa. E agora você está sentado nos lugares celestiais. Nele, e agora você tem comunhão com ele. Está vendo? Irmão Paulo Ariel. Parágrafo 192 e 193. Todos aqueles teólogos nos dias de Jesus, ora, eles tinham palavra por palavra, página por página, tudo planejado. O Messias tinha que vir dessa maneira. Foi exatamente assim, e cada um deles falhou em ver. Você sabe o que Jesus disse quando ele veio? Disse: vós tendes por pai ao diabo e fazeis suas obras. Não foi revelado a eles qual era a verdadeira palavra. Veja, eles falharam em ver aqueles pequenos pontos críticos, como estão falhando em ver hoje. Se você pertencer a isto e pertencer a isto, você estará bem. Não creia nisso. Você tem de pertencer a Cristo, e se há algo em você com fome de Cristo. E nós podemos dar graças a Deus, porque obrigado, Pai, pois escondeste isso dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Deus os abençoe. Amém. Destaque da irmã Silvéria é o parágrafo 195. Agora, lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus no princípio. E a vida, Deus é a palavra. E então, quando a palavra se fez carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio corpo, fez-se o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar nisso, você estava nele quando ele foi crucificado. E você foi crucificado com ele, e morreu com ele no Calvário. Você foi sepultado com ele na montanha, e você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa. E agora está assentado nos lugares celestiais nele. E agora você tem comunhão com ele. Está vendo? Irmão Juliano. Parágrafo 196. O profeta diz assim: Deus mesmo se tornou um de nós.
O Pai nunca foi visto por alguém. O unigênito do Filho, Pai o fez conhecer. Isto é Deus. Isto é Deus. Tornou-se homem para que pudesse ter comunhão com você. Como homem, está vendo? E agora você é carne, e ele é carne. Deus se fez carne entre nós na pessoa do seu Filho Jesus, no seu Filho Jesus Cristo. E nele estava Deus. Ele era Deus, nada menos que Deus. Ele era Deus, Deus manifestado no Filho Jesus Cristo, o que o fez Emanuel, como o profeta disse que ele seria. Parágrafo 197. Agora veja, então, você teve de existir antes do mundo ser formado. Seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. E então, o que você pode comer? O Espírito Santo vive pela palavra de Deus. E agora, em Apocalipse 22:19, a Bíblia disse: qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Está vendo? Quão profundo é? Você não pode, o Espírito Santo não viverá das coisas do mundo. Amém. Destaque da irmã Silvia Machado Dias, é o parágrafo 194. Somente lembre-se, quando você estava nos lombos de seu pai, você estava com ele então, mas seu pai não o conhecia então, e você não conhecia seu pai, e você teve de vir e nascer. Deus fez um caminho através de sua mãe, para a semeadura, e então veio, e então você se tornou um homem ou uma mulher, o que quer que seja. Então você reconheceu seu pai, e seu pai pôde ter companheirismo com você. Irmão Junei. Eu marquei o parágrafo 192, 193. Todos aqueles teólogos, naqueles dias de Jesus, ora, eles tinham palavra por palavra, página por página, tudo planejado. O Messias tinha de vir desta maneira. Foi exatamente assim. E cada um deles falhou em ver. Você sabe o que Jesus disse quando ele veio? Disse: vós tedes por pai ao diabo e fazeis suas obras. Não foi revelado a eles qual era a verdadeira palavra. Veja, eles falharam em ver aqueles pequenos pontos críticos, como estão falhando em ver hoje. Se você pertencer a isto e pertencer a isto, você está bem. Não creia nisso. Você tem de pertencer a Cristo. E se há algo em você, com fome de Cristo. Amém. Destaque da irmã Divina Maria, é o parágrafo 200 e o 201. Assim é com o cristão verdadeiro e genuíno. Eles não querem as coisas do mundo. Eles só comem a palavra de Deus, e isso somente, o que é limpo, o filtro do homem que pensa. Veja, eles passam por isso, e isso somente. As coisas mortas do mundo fedem para eles. Veja o velho corvo nos dias da destruição antediluviana, voando corpo a corpo, comendo os cadáveres. Ele não voltou para a arca, mas a pomba não pôde encontrar descanso para seus pés. Veja, ela voltou para a arca, onde estava comendo grãos. E é assim que fazemos. Nós vivemos pela palavra de Deus. Irmão Adriano Júnior. Parágrafo 200. Assim com um cristão verdadeiro e genuíno, eles não querem as coisas do mundo. Eles só comem a palavra de Deus e isso somente. O que é limpo, o filtro do homem que pensa. Veja, eles passam por isso. E isso somente. As coisas mortas do mundo fedem para eles. Irmão Davi. Parágrafo 190. E é a mesma coisa com a nação
com as pessoas, com as igrejas, com tudo. Ó Deus, onde está o fim disso? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim disso. Destaque da irmã Anne Sofia, é o parágrafo 195. Agora, lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus no princípio. E a vida, Deus é a palavra. E então, quando a palavra se fez carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio corpo, fez-se o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar nisso, você estava nele. Quando ele foi crucificado, e você foi crucificado com ele, e morreu com ele no Calvário, você foi sepultado com ele na montanha, e você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa, e agora está assentado nos lugares celestiais nele, e agora você tem comunhão com ele. Está vendo? Irmão Miguel. 191. Assim, se você negligenciar alimentar o Espírito Santo com a palavra de Deus, Jesus disse: toda palavra será pelo Espírito Santo. E escute agora, se você tentar alimentá-lo com a coisa errada, se for o verdadeiro Espírito Santo em você, ele saberá a diferença. Agora, lembre-se, a palavra de Deus é do que o Espírito Santo se alimenta. Ele não se alimenta de entusiasmo, ele não se alimenta de instrução, ele não se alimenta de frequentar a igreja, ele não se alimenta da teologias. Há muita diferença entre uma coisa inspirada e um ponto de vista teológico nela. Amém. Destaque da irmã Ana Daniela, no parágrafo 193. Não foi revelada a eles qual era a verdadeira palavra. Veja, eles falharam em ver aqueles pequenos pontos críticos, como estão falhando em ver hoje. Se você pertencer a isto e pertencer a isto, você estará bem. Não creia nisto. Você tem de pertencer a Cristo. E se há algo em você, com fome de Cristo. Irmão Beniel. Vou ler aqui o parágrafo 195. Agora, lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus no princípio. E a vida de Deus é a palavra. E então, quando a palavra se fez carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio corpo, fez-se o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar nisso, você estava nele. Quando ele foi crucificado, e você foi crucificado com ele, e morreu com ele no Calvário. Você foi sepultado com ele na montanha, e você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa, e agora está assentado nos lugares celestiais com ele, e agora você tem comunhão com ele. Amém. Destaque da irmã Ana Beatriz, o parágrafo 200 e 201. Assim é com um cristão verdadeiro e genuíno. Eles não querem as coisas do mundo, eles só comem a palavra de Deus, e isso somente, o que é limpo, o filtro do homem que pensa. Veja, eles passam por isto, e isso somente. As coisas mortas do mundo fedem para eles. Veja o velho corvo nos dias da destruição antediluviana, voando de corpo a corpo, comendo os cadáveres. Ele não voltou para a arca, mas a pomba não pôde encontrar descanso para os seus pés. Veja, ela voltou para a arca, onde estava comendo grãos. E é assim que fazemos, nós vivemos pela palavra de Deus. Irmão Saulo. Parágrafo 194 e 195. Somente lembre-se, quando você estava nos lombos do seu pai, você estava com ele então. Mas seu pai não o conhecia então, e você não conhecia seu pai. E você teve de vir e nascer. Deus fez um caminho através de sua mãe para a semeadura, e então veio. E então você se tornou um homem ou uma mulher, o que quer que seja. Então você reconheceu seu pai, e seu pai pôde ter companheirismo com você. Agora lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus no princípio, e a vida, Deus é a palavra. E então, quando a palavra se fez carne em Jesus Cristo,
Deus, descendo para habitar em seu próprio corpo, fez-se o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar nisso, você estava nele quando ele foi crucificado. E você foi crucificado com ele, e morreu com ele no Calvário, e foi sepultado com ele na montanha, e você ressuscitou com ele na manhã de Páscoa, e agora está assentado nos lugares celestiais nele, e agora você tem comunhão com ele. Está vendo? Destaque da irmã Edinalva Rodrigues, o parágrafo 195. Agora, lembre-se, se você tem vida eterna e sua vida estava em Deus no princípio, e a vida, Deus é a palavra. E então, quando a palavra se fez carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio corpo, fez-se o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar nisso, você estava nele quando ele foi crucificado, e você foi crucificado com ele, e morreu com ele no Calvário. Você foi sepultado com ele e na montanha, e você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa, e agora está assentado nos lugares celestiais nele, e agora você tem comunhão com ele. Está vendo? Irmão Daniel Lucas. Parágrafo 193. Não foi revelado a eles qual era a verdadeira palavra. Vejam, eles falharam em ver aqueles pequenos pontos críticos, como estão falhando em ver hoje. Se você pertencer a isto, pertence a isto, você estará bem. Não creia nisso. Você tem de pertencer a Cristo. E se há algo em você com fome de Cristo? Destaque da irmã Maiane Silva, parágrafo 192 e 193. Todos aqueles teólogos nos dias de Jesus, ora, eles tinham palavra por palavra, página por página, tudo planejado. O Messias tinha de vir nesta maneira. Foi exatamente assim, e cada um deles falhou em ver. Você sabe o que Jesus disse quando ele veio. Disse: vós tendes por pai ao diabo, e fazeis suas obras. Não foi revelada a eles qual era a verdadeira palavra. Veja, eles falharam em ver aqueles pequenos pontos críticos, como estão falhando em ver hoje. Se você pertencer a isto e pertencer a isto, você estará bem. Não creia nisto. Você tem de pertencer a Cristo. E se há algo em você com fome de Cristo. Irmão Aías Daniel. Parágrafo 195. Agora, lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus. No princípio é a vida, Deus é a palavra. Destaque da irmã Lara Taídes, é o parágrafo 196 e 197. Deus mesmo se tornou um de nós. O Pai nunca foi visto por alguém. O unigênito do Filho, Pai o fez conhecer. Isto é, Deus tornou-se homem, para que pudesse ter comunhão com você como homem. Está vendo? E agora você é carne, e ele é carne. Deus se fez carne entre nós na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E nele estava Deus. Ele era Deus, nada menos que Deus. Ele era Deus, Deus manifestado no seu Filho, Jesus Cristo, o que o fez Emanuel, como o profeta disse que ele seria. Agora veja, então, você teve de existir antes do mundo ser formado. Seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. E então, o que você pode comer? O Espírito Santo vive pela palavra de Deus. E agora, em Apocalipse 22:19, a Bíblia diz: qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Está vendo quão profundo isso é? Você não pode. O Espírito Santo não viverá das coisas do mundo. Irmão Alexandre. Boa tarde com Jesus. Parágrafo 197.
Agora veja então, você teve de existir antes do mundo ser formado. Seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. E então, o que você pode comer? O Espírito Santo vive pela palavra de Deus. E agora, em Apocalipse 22:19, a Bíblia diz: qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Está vendo quão profundo é? Você não pode, o Espírito Santo não viverá das coisas do mundo. Amém. Destaque da irmã Cristina Taídes, parágrafo 191. Assim, se você negligenciar alimentar o Espírito Santo com a palavra de Deus, Jesus disse: toda palavra será pelo Espírito Santo. E escute agora, se você tentar alimentá-lo com coisa errada, se você for o verdadeiro Espírito Santo em você, ele saberá a diferença. Agora, lembre-se, a palavra de Deus é do que o Espírito Santo se alimenta. Ele não se alimenta de entusiasmo, ele não se alimenta de instrução, ele não se alimenta de frequentar a igreja, ele não se alimenta de teologias. Há muita diferença entre uma coisa inspirada e um ponto de vista teológico dela. Irmão Pedro Lúcio. Boa tarde com Jesus. 196. Deus mesmo se tornou um de nós. O Pai nunca foi visto por alguém. O unigênito do, entre parênteses, Filho, Pai o fez conhecer. Isto é, Deus tornou-se homem para que pudesse ter comunhão com você como homem. Está vendo? E agora você é carne e ele é carne. Deus se fez carne entre nós na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. E nele estava Deus. Ele era Deus, nada menos que Deus. Ele era Deus. Deus manifestado no Filho, Jesus Cristo. O que o fez Emanuel, como o profeta diz que ele seria. Amém. Destaque da Evangélica Thaís, são os parágrafos 198 e 200. Como uma pomba e um curvo. Um curvo é um grande hipócrita. Um curvo, esse bicho pode sair aqui e pode comer trigo o dia todo, e ir lá e voar sobre o morto, o cadáver, e comê-lo também. Ele pode se sentar no campo e pode comer com a pomba, trigo, e ir comer o cadáver. Assim é como um cristão verdadeiro e genuíno. Eles não querem as coisas do mundo. Eles só comem a palavra de Deus, e isso somente, o que é limpo, o filtro do homem que pensa. Veja, eles passam por isso, e isso somente. As coisas mortas do mundo fedem para eles. Irmão Mauro. Uma boa tarde com Jesus a todos. Só fazer um breve comentário desse último parágrafo citado pela irmã Lara e o irmão Alexandre. O profeta fez uma pergunta, né? Que tipo de alimento, sendo que você é predestinado por Deus, né? Que tipo de alimento que você estaria se alimentando aqui? Um ponto bastante curioso nesse parágrafo é que justamente no livro de Apocalipse, capítulo 10, a partir do versículo 7, todos nós conhecemos de cor essa escritura, né? Mas no versículo 10, 11, o profeta justamente fala isso, que quando o apóstolo João estava ali e foi falado alguma coisa referente a alimento para ele, então o anjo disse para ele: tu pega o livrinho da mão do anjo e tu pega e se alimenta daquilo. Aquilo na tua boca será doce, mas no ventre será amargo, né? Justamente no mesmo versículo estava se referindo à mensagem do profeta de Deus para esta era, né? No Apocalipse 10, 10 ele fala que, mas na voz do sétimo anjo, né? Então todos os mistérios seriam cumpridos. Então, que tipo de alimento já estaria aqui para que nós pudéssemos ser provados que nós éramos eleitos? Justamente a mensagem do sétimo anjo. Porque se você é eleito e predestinado, o alimento também, ele é eleito e predestinado para você também. Não tem como ser um alimento para predestinado se a pessoa não é predestinada. O profeta disse que isso daria náusea né, nas pessoas, como deu náusea, deu problema nos denominacionais. Então, o alimento predestinado é para pessoas predestinadas. Amém. Vamos dar um encerramento a mais um culto de companheirismo. Vamos nos colocar de pé.
Fazemos a oração. Senhor Deus, Pai Celestial, Jesus, venho aqui te agradecer por mais esse período que o Senhor nos deu, de muitas bênçãos, Pai, de muito aprendizado, de cura, de libertação. E eu te peço, Pai, que o Senhor esteja conosco no restante desse dia. Logo mais, a Santa Ceia, Pai, nos ajude a cada um, Senhor, a levar aquilo que veio buscar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ter um rápido intervalo e logo mais às 5:50 teremos o culto de Santa Ceia. Deus vos abençoe.